Aham, aham, aham. Mas já que o pessoal esperou o Nego do Borel não está aqui. Então vou trazer um pouco da raiz do Morro do Borel. Não tem nada a ver comigo, né? Uhum. Cadê o baterista? Chama o baterista aí. Foi arrebatado. Geralmente música é arrebatado depois do culto, né? Cadê o baterista? Olha lá, viu? Baterista, músico, vai embora. Foi andar de bicicleta. Foi correr. Foi tomar um café. Pô, ia dar maior moral ao baterista. Gostei do baterista. Olha lá. Baterista! Cara, foi embora mesmo. Pessoal, vamos orar pelos. Levanta a mão, vamos orar pelos músicos. Senhor, em nome de Jesus, que os músicos não saiam depois que acabou o culto. Amém. Olha, Jesus voltou, meu pai. Rapaz, parece que o Ferrugem. Quer ser minha namorada? Mano, vamos bater um som ali, vai lá. Vamos ver se tu é bom mesmo. Eu quero que você toque para mim escola de samba. É brincadeira, irmão, brincadeira. Não, o pessoal vai amarrar que está amarrado em nome de Jesus. Mas dá uma batida assim do. E olha, funk, tu viu? Vai. Funk. Eu moro na Tijuca, lá na rua São Miguel, onde o morro mais bonito é o Morro do Borel. Lá no bairro da Tijuca, lá no Morro do Borel. Aqui tem quem luta, quem faz o seu papel pra mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou, conhecendo a verdade pra lá te libertar. Toda a comunidade unida vai cantar. Caraca, hein? Vocês não esperavam essa do Pedro. Esperava não, né? Então, pessoal, é muito bom estar aqui. Eu não sei se eu vou pedir assim, mas tem como só acender um pouquinho da luz aí para ver quem está ali? Tem um pessoal na escuridão ali, mas Jesus vai chegando na tua vida, vai chegando, olha. Olha, Jesus iluminando o caminho. Não só para me enxergar vocês, porque para mim é importante. Então, meu nome é Pedro Rocha Júnior. A alegria do Senhor é minha força. É que eu fico nervoso sempre que eu vou pregar. Meu nome é Pedro Rocha Júnior. O pessoal me conhece como Pedro do Borel. Agora eu vou falar a minha... Todo mundo fala Pedro do Borel, mas eu sempre falo assim, eu não sou do Borel, não nasci no Borel. Também meu nome não é, porque Pedro do Borel não parece o nome de bandido, Pedro do Borel. Aí Pedro do Borel, líder do tráfico, não tem nada a ver. Pedro é Pedro no Borel. Porque se eu fosse eu tinha nascido lá. O nego é do Borel, nasceu lá. Mas eu não nasci lá e você vai entender por quê. Então meu nome é Pedro Rocha Júnior. E eu estou muito feliz de estar aqui em cima desse palco aqui. Eu fiquei, caraca, um palco, um teatro. E eu gosto de contar história, irmão. Eu sou contador de história, de verdade. E principalmente história da Bíblia, que me chama muita atenção. Muita atenção. E eu queria contar uma história para vocês aqui. Algumas histórias que eu acho que ela vai ter começo, meio, mas não vai ter fim, porque ela vai continuar. E a gente que faz essa continuação, eu gosto muito de falar no Atos 28, 32. Né? E 28, 32. A pessoa, mas não tem, às vezes não tem, somos nós vamos continuar, querida. A gente tem que escrever isso, continuar. Porque o bastão tem que ir passando, e isso é legal. Então, assim, eu tenho 56 anos. Eu sou casado, bem casado, apaixonadamente casado. Eu tenho 4 filhos, né? Um deles está aqui comigo, Noah. É o mais novo, tem 17 anos, depois veio o Geluco, 21. E eu tenho mais 2 que eu adotei no Morro do Borel, já tinham 9 anos quando eu adotei, hoje estão com 32. E um desses meninos que eu adotei chegou na minha casa muito doente, né, com a enfermidade muito... Era assim, você via no rosto dele. Tentei de todas as maneiras o tratamento, não consegui até hoje, mas estão casados, graças a Deus. Mas eu queria muito ter conseguido a cura, mas não deu, porque esse menino já chegou na minha casa vascaíno, entendeu? Então não tinha como mudar. O outro já chegou flamenguista, foi mais fácil, a gente doutrinou e continuou doutrinando, mas o outro está desviado até hoje, né? E então estou feliz com aquilo que eu faço. Então, por ter 56 anos e estar no meio dessa garotada aqui, eu queria te contar umas histórias que eu acho que eu queria incendiar o teu coração, desejar, né, incendiar o teu coração com aquilo que você vai ouvir.
E eu queria começar pelo Elias. Cadê o Elias? Elias é exótico, né? Não, irmão? Elias, caralho. Cara. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, olha quanto desviado aqui dentro, gente. Né? E a gente começou a conversar. Aí eu falei assim, rapaz, tu é crente, irmão? Ele falou, mas com um cabelo desse não pode ser crente. Mas ele não entendeu. Mas, ao falando isso, você fica até com medo de mim. Mas a primeira experiência que eu tive com Jesus, eu tive 3 experiências com Jesus na minha vida, antes de conhecer o Evangelho. A primeira, eu tinha entre 14 e 15 anos, estava na rua, numa esquina, e eu tinha um cabelão muito grande, bem grande. Eu tenho meu filho aqui, quando eu olho para ele, eu me vejo muito lá, né? E ele tinha um cabelo muito grande, o cabelão dele, eu ficava, caraca, o cabelo do meu filho. Pô, eu achava maneiro. E um dia esse indivíduo andando com os amigos dele, né? Má companhia, irmãos. Para andar com os amigos que fez isso com ele é má companhia. Estava no shopping, todo mundo começou a cortar o cabelo, e ele também achou legal cortar o cabelo. Mano, ele cortou o cabelo dele, eu não acreditei. Eu falei, tu tá maluco, Noah? Não, meus amigos cortaram o cabelo, eu também fui cortar. Eu fiquei triste, porque ele tinha um cabelo muito bonito. E eu também tinha um cabelo grande, bonito, que eu, né, cuidava do meu cabelo. E um dia, um cara chegou e falou para mim assim, a gente estava numa rodinha assim, aí o cara falou assim, ele era crente, né, porque ele veio falar de Jesus para a gente. Eu acho que ele estava fazendo evangelismo. Eu não conhecia nada disso, mas ele falou assim, jovem, Deus não se agrada do seu cabelo. Eu olhei para ele, não entendi nada. O cara chegou do nada e falou que Deus não se agradava do meu cabelo. E eu respeitei ele, porque minha mãe falou que a gente sempre tinha que respeitar os mais velhos. Ele era um cara mais velho. Eu fiquei quieto, ele começou a falar. E eu, aquela minha roupa bem rebelde, bem assim, tudo muito escuro, calça caindo aqui, cueca aparecendo. Quando os meus filhos usam algumas roupas da moda, ele fala assim, você quer lá? Eu falei, filho, moda vai e vem. Já usei calça assim. A cueca aparecia. E olha, isso é quando eu tinha 15 anos. Aí quando aparece com as calças, boquinha apertadinha, filho, papai também já usou. Boca larga também já usou. Cintura já usou. Então a moda ela vai e vem. Você só entende isso quando você vai envelhecer. Você fala assim, estava voltando agora a moda da pochete. Pochete, show de bola. Quando está na moda, quando não está é ridículo, né? Mas assim, então a moda dita o que a gente tem que fazer. Eu falo, que ridículo, mas quando todo mundo começa a usar, eu lembro que eu morei 6 meses na Suíça, aí quando eu voltei, começou aquela moda da calça pescando, né? Aí eu cheguei no morro, com a calça, falei, que calça é essa, Pedro? Eu falei, mas eu não podia falar assim, é a moda. Eu falei, é a moda lá na Itália, é a moda lá na Europa. Aí quando começou a chegar, o pessoal começou a andar no morro com o carro. Eu falei, que calça é essa? Eu já tinha enjoado. Então a moda te dita algumas coisas. Então eu tinha meu estilo de roupa e tal, e gostava muito de rock and roll, irmão. E gostava de Led Zeppelin, Pink Floyd, Iron Maiden, Janis Joplin, Jimi Hendrix, e gostava de Legião, e era rock and roll, né? Aquela coisa bem assim, né? E tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando. Ah, já tem gente, vai mais, calma. E o cara falou que Deus não se agradava do meu cabelo, eu falei, tranquilão. E ele me enxergou, certo? Ele viu meu cabelo. E passou, eu estava com 17, 18 anos, voltei, estava vindo do Maracanã, bermuda sem camisa suada, camisa do Mengão, dedo do ônibus, ônibus lotado, falando que tinha ganhado o Fla-Flu, quando de repente entra um grupo de crente num ponto lá na frente, o ônibus cheio, as mulheres entraram, e uma mulher passou por trás de mim e disse assim, os cabeludos não vão para o céu. E eu falei, cara, Deus tem alguma coisa com o meu cabelo, né? E passou. Ela também me enxergou, ela não me viu. Depois eu quero te encorajar, vá no dicionário e vê a diferença de enxergar e ver. Tem muita diferença. Eu já queria dizer para vocês aqui, a gente precisa ver as pessoas e não apenas enxergar. Enxergar, tu enxerga assim. Ver é quando você vai mais além, quando você sabe que cada um tem uma história. Isso é legal. E aí passou, na minha rebeldia, viciado em potencial ali, procurando paz, procurando alguma coisa. Né? Eu lembro que tinha uma música que eu gostava muito, a música chamava assim, Hells Bells. Alguém conhece essa música? Levanta a mão. E CDC, olha lá, né? Hells Bells. E a música era maneira, e eu não entendia nada de inglês, até hoje não entendo, mas a música era maravilhosa.
Assim, quando começava a fazer tum, 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 aí aquele cara começava, aí tu pá, e quando tu arrombar a então, irmão, aí que a música, aí, e a música era Hells Bells, nem sabia o que era Hells Bells, mas era Sinos do Inferno. Aí depois com o tempo, você vai tendo, Deus vai iluminando o teu entendimento, você vai atrás de algumas coisas que você gostava, e quando me deparei com a letra, o que a letra diz? Sinos do Inferno. Eu vou te levar para lá. Eu quero que você vá para lá. Se tu está do lado direito, eu estou do lado esquerdo. Se tu está do lado esquerdo, eu estou do direito. Eu vou dar sentimentos dele, eu vou subir e descer na tua espinha. Porque eu quero te levar para o inferno. E a gente, só, né? Sem entender nada. Então, essa era uma perspectiva minha da juventude, né? Mano, assim, rebelde. Mas eu queria Deus, cara. Preste atenção que eu vou falar para você. Todo mundo é terra boa. Todo mundo é terra boa. Vou falar de novo. Todo mundo é terra boa. Só o que você precisa entender é que tem pessoas que elas ainda estão dentro de um vaso, muitas vezes de barro, que tem raízes que querem crescer, mas elas não conseguem, porque uma raiz dentro de um barro, ela fica ali, ó. E a tendência dessas raízes é matar a própria planta, porque ela não tem para onde mais crescer, ela morre. E por mais que você regue, o que você precisa é ver essas pessoas, entender quem elas são, e a primeira coisa é quebrar esse vaso de barro e plantar ela no lugar certo. E quando você planta ela no lugar certo, querida, aí você vê que algo acontece. Eu era terra boa, eu queria Deus na minha vida. E claro que depois que eu conheci a palavra, é interessante porque quando você tem essa sede de Deus, depois que você conhece a palavra, tem um monte de coisa que você lê, você fala, caraca, era isso aqui, era isso aqui, era isso aqui. E a terceira experiência que eu tive com Jesus, eu estava dentro de uma comunidade chamada Complexo Alemão, estava doidão lá nessa comunidade, já tinha fumado tudo, estava lá na minha procura por alguma coisa, e mais uma noite ali, naquela favela ali, e estava doidão, e de repente veio uma menina. E ela falou assim, jovem, Jesus te ama. E quando ela falou Jesus te ama, eu já estava na minha rebeldia, já estava chateado, já comecei a pensar no Deus no sagrado do seu cabelo, os cabelos não vão para o céu. Mano, eu comecei a agredir aquela menina. Falei, não, ama todo mundo. Deus ama todo mundo. E outra coisa, você só está falando de Deus para mim porque tu quer me levar para a tua igreja, tu quer que eu corte meu cabelo, né? Deixe de usar minhas roupas, pare de fazer o que eu tenho que fazer, ouvir minha... Eu comecei a agredir, a menina ficou assim, ó. Ela não falou nada. E eu agredindo ela assim, falando, cheio de ressentimento, né? Muita coisa que está aqui dentro às vezes, né? E ela fez silêncio. Aí quando eu terminei, ela disse assim, como é que é seu nome? Sabe o que eu respondi para ela? Pedro Rocha Júnior. Foi um start. Quando eu falei, meu nome é Pedro Rocha Júnior, ela disse assim, Pedro, você não tem noção do propósito que Deus tem na sua vida. Ele ama muito você. Sabe o que ela fez, querido? Ela não levantou, eu vou falar o que ela não fez. Ela não levantou a mão, ela não fez apelo, ela não disse para mim numa igreja, ela falou assim, Deus tem um propósito lindo na sua vida. E foi embora. E me deixou no vácuo. Eu fiquei ali. Mas uma coisa foi interessante, que ela me fez entender que eu tinha um nome, eu tinha uma identidade. Meu nome era Pedro Rocha Júnior. Se eu sou Pedro Rocha Júnior, por que eu sou Pedro Rocha Júnior? Alguém sabe me dizer? Por que meu nome é Pedro Rocha Júnior? Porque meu pai é Pedro Rocha. Olha que revelação, né? E Pedro Rocha era um nome que eu não gostava, que era o nome do meu pai. E quando eu penso no meu pai, eu lembro que o meu pai um dia foi embora da minha casa quando eu tinha 8 anos, minha mãe tinha 5 filhos. O meu pai disse para minha mãe que ia numa feira, nunca mais voltou. Estou com 56 anos, irmão. Feira longe. Deve ser feira de Santana, deve ter ido ajoelhado, que deu uma lesma, até não voltou. Não voltou até hoje. Então, eu tinha uma história que talvez algumas pessoas só viam o meu cabelo grande, mas não sabiam o que eu vivia. Aquele cara, quando viu o meu cabelo grande, ele não conseguiu ver que ali, atrás daquele cabelo grande, tinha um menino que o pai foi embora com 8 anos.
Mas também tinha um menino que, aos 8 anos, quando o pai foi embora, naquele período, teve um problema de abuso sexual violento. Aquele menino que viveu uma vida assim, de medos, de traumas, de fantasma, de ter um cara falando para mim, se tu falar para alguém, medo, medo, medo. Até que um dia eu dei um beijo numa menina, eu falei, eu sou homem. Eu acho que se eu tivesse hoje, no que a gente está vivendo hoje de gênero, eu ia ter crise. Eu acho que eu ia precisar de psicanalista, psicólogos. Mas eu tive que vencer isso na marra. Com os meus medos, dormir todo dia com os meus medos, olhar para o teto e perguntar por quê, e descobrir no baseado que eu podia, num momento, ficar legal, mas no outro dia voltava tudo. Mas aos 22 anos, ele me encontrou. Aos 22 anos, ele me achou. Aos 22 anos, uma menina, nunca mais vi essa menina. Não me fala que foi anjo, não, era gente. Que simplesmente olhou para mim, além do meu cabelo, além do baseado, além do que eu estava vivendo ali, e disse, o que é chave? Ele te ama. Ele te ama. E eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais. Voltei para minha casa, perguntando se tu existe, fala comigo, se tu existe, fala comigo. Na minha casa não tremeu, não tive língua de anjo, não vi fogo, não vi nada, mas a única coisa que eu ouvi naquele dia foi, há muito tempo estou esperando por isso. E ali eu chorei, num sábado para domingo, no domingo eu acordei, fui na casa da minha namorada e disse assim, eu quero conhecer Jesus. E ela falou, vamos na missa. Eu falei, não quero ir na missa, eu quero ir numa igreja de crente. Aí ela nunca tinha ido, eu falei, mas a minha tia é crente. Aí eu fui na casa da tia dela, falei, Luzia, eu quero ir na tua igreja. Aí eu falei assim, mas eu vou na tua igreja, mas não vou deixar de ouvir Legião Urbana, nem Pink Floyd, Led Zeppelin, né. Aí ela falou, aí de novo, a menina falou para mim, a tia dela falou, Pedro, vem do jeito que você está, Pedro. Deus ama você assim. Aí marquei para ir no domingo na igreja. Aí fui no domingo. Cheguei na igreja, era um teatro, aí a igreja tinha mais de 800 membros. Eu estou com a minha namorada, olha a minha camisa. Jenny Joplin, a calça Led Zeppelin, cabelão, e eu entrando Aí quando eu fui entrando na recepção, veio uma senhora, pequenininha assim, uma roupinha, aquelas diaconisa com crachazinho. Aí me olhou e falou assim, seja bem-vindo, jovem. Aí, obrigado. Ela me deu um abraço aqui, aí me deu um abraço. Sabe esses abraços que tu não quer o abraço, que tu fica assim? E a pessoa... E eu com a mão dada com a minha namorada assim, ela me abraçando e olhando para a minha namorada. Aí quando ela parou de me abraçar, ela fez assim, você é um chuchuzinho de Jesus. Eu falei, chuchuzinho de Jesus, irmão. Onde eu vou voltar para os meus amigos e falar assim, que me chamaram de chuchuzinho de Jesus? Já era. É chuchuzinho. Tu não fala isso para os amigos. E fui para o culto, irmão. Entrei no culto e eu lembro o primeiro hino. Nosso Deus é soberano. E eu ali. Eu conheço quando o cara é visitante, só em olhar para o cara que é visitante, o visitante ele fica assim na igreja. Aí tenta esboçar a música e fica... Tu conhece um visitante? Eu conheço um visitante de longe, irmão, de longe. Aí cantaram, daqui a pouco o pastor, então agora nós vamos dar início às nossas ofertas. Quando ele falou, vamos dar início às nossas ofertas, o pessoal aplaudiu. Eu falei, não é possível. Aí eu fiz assim, tudo ladrão, esses caras tudo pilantra. Eu até dei uma oferta lá. E eu gostei do culto, cara. Todo domingo eu comecei a ir para a igreja. Todo domingo eu ia para a igreja. Mas continuava fumando baseado, tal, ia para, né? Todo domingo eu ia para a igreja. Sexta-feira, o rock and roll, ia para boate e tal, mas domingo... Aí descobri que tinha culto jovem, e tal. Um dia eu falei, vou fumar baseado, tá? Falei, vou para o culto jovem, sexta-feira, 6 horas, aí depois 7, 8, 9, aí 8h30, 9 horas já saio para bagandar. Aí fui com a minha namorada, aí fui meu baseado, aí fui para o culto, já doidão no culto, aí cheguei. O culto jovem, os caras começaram a cantar essa música. Um grupo chamado Complexo J. Olha a música que os caras cantaram no culto. Sim, eu vou, para além das nuvens eu vou, para além das nuvens eu vou
vou morar. O céu já está acordando. E a juventude, irmão, eu já estava para lá do céu. Eu estava aqui, ó. Sabe aquele cachorrinho que tem na internet? O cara fala assim, pô, dá para ele, o cachorrinho fica assim, ó. Era eu, irmão, naquele culto. Aí comecei a frequentar, e num domingo de manhã, depois de 6 meses indo para a igreja, domingo de manhã, quinta fileira, 7ª poltrona, um cara pregando, o cara pregava assim, ó. Eu estava sentado ali. O cara pregava assim, nessa manhã, Jesus quer falar contigo, fazia assim, então, tchá. E eu ficava assim. E eu falava, não é possível, esse cara sabe, como é que ele falou da minha vida para esse cara? Não é possível. E ele pregava, ele olhava assim, porque Jesus, ele te chama nessa manhã. Eu falei, que? Eu falei, meu. E eu comecei a falar, não é possível. O cara fez um apelo. E o cara falou assim, essa manhã, jovem, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa de Deus na sua vida. E eu falava para mim, eu já tenho Deus, eu já tenho Deus, eu já tenho Deus. Ele fez o apelo, todo mundo ficou em pé, e começou a galera ir para frente. Pá, 800 pessoas fazer um apelo, faz gente, né, irmão? Se o cara com 800 pessoas fizer um apelo, não vê alguém, irmão, muda sai, não vai pregar para ninguém. Aí começou a vir gente lá, falei, pá, vem. Aí eu olhava para as pessoas e falava assim, viu, não era para mim não, não era para mim, não era para esse pessoal. Fazia assim, era para eles, precisava de Deus. Aí ele falava assim, enquanto você não sai do seu lugar, nós não vamos orar. Aí eu falava, aí sai mais gente, falei, viu, não era para mim. Aí ele começou, jovem, só falta você. Eu nunca vi aquele cara na minha igreja lá. Só falta você. Enquanto você não sair, nós não vamos orar. Essa manhã você precisa entregar sua vida para Jesus. Você acha que estando aqui você já tem Jesus. Você precisa confessar o seu nome eu ali. Eu já declarei que eu sou flamenguista, irmão. Eu fazia parte da torcida Farol Fla-Fla. Essa coisa bem antiga. Já vi o Flamengo ser campeão em muitos. Também já vi derrotas do Flamengo assim, de ficar no Maracanã. Graças a Deus, meus filhos são bem discipulados, todos seguem o caminho do Pai. É uma coisa. Vou abrir um parênteses aqui, só para você entender. A minha razão de viver não é a cruz de Malta, mas o que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso eu não sou influenciado e nem me sinto uma estrela solitária. No meu coração eu trago uma sigla, CRF, Cristo restaura e fortalece. Meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser raça eleita e nação santa. Entendeu, né? Então meus filhos são bem discipulados. Aí eu estou bem aqui na 7ª poltrona, aí estava minha namorada, a tia, a avó, o irmão, todo mundo da igreja. E eu falei assim, vou lá. Quando eu falei, vou lá. Eu nunca vi uma torcida como aquela. Eu tomei um gancho assim da minha namorada, vum. A tia, tum, quando eu fui, tum. Acho que parecia até uma dança, ó, aqui, ó. Foi assim, ó, pá, eu já fiquei no corredor. Quando eu saí no corredor, o cara falou assim, quem faltava está vindo. Aí chorei, irmão. Aí me ajoelhei ali e falei, Jesus, eu estou aqui, eu sou teu. Aí todo culto que tinha domingo, quando o cara fazia o apelo, eu falei, não vou passar para esse apelo de novo não. Você quer aceitar Jesus? Eu já corri lá para frente. Ó. Aí um cara falou para mim assim, depois de 10 aceitar Jesus, o cara falou, Pedro, você já aceitou Jesus, você não precisa mais. Aí eu comecei a ser discipulado. Eu sei que demorei um pouquinho para chegar aqui, só para tu entender. Aí tu começa a andar no métier de crente, irmão. Mano, pensa num povo complicado, é crente, irmão. Irmão, de verdade, isso aqui não é stand-up não, mas assim, não tem como não rir dessas coisas. Crente, parece que ele tem um mundo dele. Tem uns crentes, irmão, que depois que ele entra naquele mundo dele assim, ele fica nessa bolha, ele não consegue sair. Às vezes o cara fica assim, vigia, tu tem discernimento, varão. E quando eu escuto ele orando assim, pô, cara, estou precisando de um vaso, sabe, cara? Estou orando para Deus me dar um vaso, para mim não ficar sozinho. Eu fico, compra um, pô. Não, o cara tem um vaso, ele chama a mulher de vaso. Você imagina, irmão. Então é umas coisas que você não entende. Você fala assim, e aí, meu irmão, como é que tá? Não sou mais desse mundo. Tu é da onde, irmão? Tu tá onde? Não é? Porque assim, é umas coisas que é meio estranha, cara. E os caras não são natural, irmão. Parece que tem gente, irmão, que se esforça para mostrar que é crente. Irmão, o ser crente não precisa se esforçar, não precisa fazer força. Você tem que ser. Acabou.
Eu tenho umas lutas comigo, de verdade. Uma delas é que eu não tenho cara de crente. Eu queria ter cara de crente. Tem gente que tem cara de crente. Tu olha para o cara e fala, é crente. Tem uns caras que tu olha, tem umas mulheres que tu olha e fala assim, pô, é crente. Eu tenho um amigo meu que tem cara de anjo, Evaldo. Irmão, você fala com ele fica assim, ó. Tu pensa que ele está lendo tua alma. Tu fica falando, ele está vendo alguma coisa em mim, não é possível. Fica até com medo de ficar perto do cara. Eu falo, pô, tu tem cara de crente. Um dia eu comecei a falar, pô, Deus, muda alguma coisa em mim, assim, que as pessoas olhem para ele e falam, caraca, o olho brilha, sei lá, uma coisa que... Aí eu estava orando, e Deus falou para mim assim, Pedro, aí eu vou chorar, hein? Tem uns insights maneiros que o Espírito Santo tem. Aí Deus falou para mim assim, Pedro, crente não tem que ter cara, tem que ter vida, tem que andar comigo, tem que me amar com todo o coração. Aí eu falei, ô Jesus, deixa eu ter essa cara. Eu sei que eu assusto algumas pessoas, não, Elias? Então... Mas eu sou gente boa, irmão. Jesus, eu sou lavado, remido, enxaguado e centrifugado no sangue do Cordeiro. Ele me encontrou, irmão. Ele me achou. E aí, nesse métier de crente, eu comecei a ouvir uma palavra que se falava muito. A palavra era missões. E missão, tem que ser missão. Eu falei, o que é missão, irmão? O que é fazer missão? Aí comecei a entender. E a minha igreja é evangelista. Hoje eu ouvi uma frasezinha aqui que Elton falou para mim, a gente faz ar livre. Irmão, essa palavra está escondida dentro de uma gaveta que a gente, se você não quer falar ar livre, dá outro nome, mas, irmão, a gente precisa ir para a rua. A gente precisa botar a cara na rua, irmão. Vou perguntar aqui, assim, verdade, vamos ver quem vai se expor aqui. Quem aqui, irmão, assim, em nome de Jesus, assim, que já foi atrás de um bloco de carnaval? Levanta a mãozinha. Olha, meu filho, olha que vergonha levantando a mão. Tu entendeu? Quem já foi atrás do bloquinho? O meu filho, quando ele queria, eu vou para o bloco, meus amigos. Eu falei, filho, quer dar banho de Ipanema? Eu falei, eu vou com você. Não, eu vou te levar, não vou deixar teu amigo te levar. Eu vou te levar. Não, eu vou te levar. Aí fui com ele no bloco, banda de Ipanema, bloco de Ipanema. E fui, chegou aquela juventude toda assim. Eu cheguei com meu filho e falei assim, então, filho, ó, isso aqui é o bloco, cara. Isso aqui é que teus amigos dizem que é legal. Agora, teu pai te ama. Aí comecei a andar com ele no meio do bloco. Aí nego fumando, cheirando, um montão de jovens cheio de cachaça. Eu entrei no meio do bloco, parei e falei assim, então, filho, dá uma olhadinha aí, ó. Eu amo você. Não posso decidir por você. O que eu posso te mostrar é andar com você no caminho. Eu estou aqui com você no caminho te mostrando que ambiente é esse. Agora a escolha é tua, pô. E ele ia encontrar com os amigos dele. Falei assim, ó, já te apresentei. Comecei a falar assim, ó, tá vendo aqueles caras lá? Dá uma olhadinha. Eles estão aqui para brincar, estão aqui para roubar. É só olhar para eles, é só tu ver. Aí fui mostrando algumas coisas, ensinando para ele. Falou, pô, pá, legal. Aí passamos no meio das meninas, essas meninas começaram a olhar para ele. Eu falei, filho, então, o que você acha que essas meninas querem? E comecei a várias situações. Aí eu falei, então, filho, ó, eu estou indo embora. Você vai contar com seus amigos. Então, não prove nada para ninguém. Você sabe a decisão que você tem que tomar. Fui embora, deixei meu filho lá. Aí 2 horas depois ele chegou em casa. Eu falei, e aí? Ele, pô, maior tumulto. Tem uma brigaria. Eu falei, você escolheu voltar, não foi? Não foi eu que falei para tu voltar. Então, você já foi atrás de um bloco, irmão? Eu também gosto muito de ir no carnaval. Eu falo para o pessoal assim, ó, só tem um evento que eu cobro para pregar. É retiro de carnaval. Quer fazer um retiro no carnaval, me chama para pregar? Dependendo, pô, eu queria que você desse 2 palavras, 25 mil cada uma. Nunca me chamaram, irmão. É para não me chamar mesmo, porque no carnaval eu estou na rua, irmão. Porque no carnaval a gente está com o nosso bloco na rua. Porque no carnaval, irmão, eu sei o que acontece no carnaval. Mas eu não estou no carnaval só por causa do samba, não. Eu gosto de samba, irmão. Vou cantar uma música, ó. Um samba do nosso CD. Isso a gente canta na avenida, ó. Mais um ano se passou, a sua vida não mudou, não mudou. Só tristeza e ilusão invadiu seu coração. E aqui no carnaval você vem extravasar, mas na hora de deitar sua vida é só chorar. Nem sempre um sorriso nos lábios de alguém expressa a alegria de que está vivendo bem. Nem sempre um sorriso nos lábios de alguém expressa a alegria
dia. Diga que está vivendo. E agora estou aqui. Para quê? Para quê? Vim te trazer a solução. A solução. Abra o teu coração. Vem receber o que é bom. Se tua máscara tirar, o meu Jesus a te virá. Com quê? Com quê? E com seu amor, sua vida mudará. Vamos nessa. Vamos nessa. E a bateria veio, o pessoal, vamos nessa. E eu, irmão, eu canto 3 horas. Se tiver um carro, eu vou 3 horas. E tome água e vamos embora. Não precisa de Red Bull não, irmão. Vou embora. Só que tem uma hora que no meio do bloco, 300, 400 jovens, eu falo, Patrick, tem peixe na rede. E o peixe na rede é o treinamento que a gente dá, ó. Na hora que o bloco passar, vai vir entrar muita gente que vai entrar, porque carnaval é o seguinte, tem um bloco para lá, nego entra. Tem um bloco para cá, outro entra. E os caras, eles ficam andando atrás de bloco. Aí entra os caras assim com cerveja. No meio do nosso bloco, não sabe nem onde está, irmão. E todo mundo assim, vamos nessa. Aí eu falo, tem peixe na rede. Aí o pessoal já está ligado, tem peixe na rede de quê? É convidado no culto, né? Tem um culto, o pessoal já entrou no culto. E quando eu falo, tem peixe na rede, o pessoal já sabe, quando a bateria parar, todo mundo tem que se ajoelhar, que está com a gente. Aí está todo mundo ajoelha. Irmão, o pessoal, os visitantes, ficam tudo assim, ó. Mano, aí os visitantes ficam assim, tu só olha assim, ó, dá 15 segundos, tu já levanta e fala assim, então, olha só, a gente está aqui para dizer para você que Jesus te ama, o que a gente mais escuta, até aqui, não acredita, até aqui, porque Jesus, aí começa, querido. Tu entendeu? Então, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que mostrar a cara. Essa igreja tem que ter ali uma mesinha, assim, tipo maratona mesmo, os caras vêm correndo. Aguenta, meu irmão, vai com Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ó, exercício porque faz bem, mas ó, exercita a alma. Irmão, nós somos uma voz nessa cidade, e é a partir dessa Avenida Paulista que vocês precisam arrebentar nessa cidade. Não tá, vocês não estão aqui à toa, né, irmão? Em frente a essa rua aqui, não é à toa. Mas volta lá. Aí comecei missão. E missão, eu comecei missão, eu quero missões. Eu ar livre, na praia, carnaval, missão. Até que você começa a conhecer os missionários. Aí é outros malucos. Falei, meu Deus do céu. Aí apareceu o pessoal lá fazendo teatro. Eu falei, é isso que eu quero. Aí, irmão, eu me filiei, fui estudar. Aí vendi sanduíche na praia, fui arrumar dinheiro, fui fazer o curso na Jocum. Resumindo, irmão, eu fui 20 anos diretor de jovens com a missão, no Rio de Janeiro. Eu sou um missionário que não dei certo, irmão. Eu nunca fui. Jesus nunca falou, ide, falou, fique. Porque, ó, nasci no Rio de Janeiro, criado, estudei no Rio de Janeiro, me formei no Rio de Janeiro, estudei sobre missões no Rio de Janeiro e nunca fui. Mas quando eu ouvi que missionário era aquele cara que ia, eu falei, eu quero ir. Aí eu comecei, onde eu vou? E agora, vou mostrar para você o preconceito, quer ver? Quando você escuta falar sobre missões, qual é o primeiro país que vem na tua cabeça? Fala, irmão. Preconceito. É preconceito, irmão. Porque não tem um versículo na Bíblia que Jesus fala assim, vá para a África. Ide para a África. Ele diz o quê? Ide por todo o mundo. Por isso que é difícil você ouvir um cara chegando e falar, pô, pastor, o Espírito Santo tocou no meu coração, para mim passou isso. Sabe, você vergonha, esse rapaz vai orar, né? Pastor, eu senti que a minha vida fazia assim, ó. Eu tive a revelação que Deus está me chamando para ir para Orlando, para Disney. Aí a gente já critica logo. Como é que o cara tem uma visão para essa, não tem uma visão para a África, o pobrezinho, o pessoal está lá, né? Outros mais malucos tem para o Oriente Médio. O que o cara vai fazer no Oriente Médio, irmão? No meio de bomba, de guerra, de gente te perseguindo, é cristão, mas pá. Fazer o que lá, irmão? Deixa eu ficar no Morro do Borel. Meus terroristas são outros que eu conheço, dá para correr, sei lá, pô. Mas, mano, aí eu comecei a pensar, África. Eu comecei, eu quero ir para a África, Deus, eu quero ir para a África, Senhor. Pede-me e dar-te-ei as nações. Eu quero a África, Senhor. Me dá a África por herança. Eu quero a África. E chorava. Eu não podia ouvir. Iaderô. Eu chorava, irmão. Tudo era África para mim. Até que um dia, irmão, me convidaram para ir no Morro do Borel. Falei, fazer o que no Morro do Borel, irmão? Morro, se fosse bom, não tinha esse nome, né? Morro. Fazer o que lá? Mas eu fui.
E conheci o lugar. Quando eu conheci, eu falei assim: Deus, em nome de Jesus, Senhor, me protege aqui, Pai, porque Tu tem um propósito de mim na África, meu Pai. Não me deixa morrer nesse lugar, não. É muita violência aqui. E quando eu desci o Morro do Borel, a primeira vez que eu subi, quando eu desci, Deus falou para mim assim: te levarei para um lugar onde o coração do povo é duro, onde existe violência, o seu rosto é obstinado. Eles não querem ouvir a palavra, mas quando eu mandar você falar, você fale. Fiquei 4 meses com essa palavra incubada no meu coração. Falei: meu Deus, eu não posso falar isso, não. Tenho que ir para a África. Deus está repreendido toda a voz do inimigo. Tá. E comecei a lutar comigo mesmo. Até que eu comecei a pensar assim: ou não, Borel é carente, pessoal, favela, África também é assim. Aí então eu vou aceitar, vou passar 3 meses lá, fazer só tipo assim um laboratório e vou para o Egito, ou vou para a África. Eu falei: ó, eu vou. Aí violão, mochila, mais 2 malucos que nem eu, subi no Borel. Eu fui passar 3 meses, acabei ficando no Borel 22 anos. Por isso, Pedro do Borel. Tem história no lugar. E nesse lugar nós construímos um ambulatório médico, uma escola de música, uma creche, implantamos 2 igrejas. E tem um trabalho maravilhoso ali no morro. E depois de 20 anos, Deus começou a falar para a gente sobre que o nosso tempo acabou. Aí você fica assim: você não quer ouvir isso. Está tudo estruturado, está tudo legal. Agora é só curtir, né? Agora é só organizar. E aí, minha esposa foi dar aula lá no Líbano. Minha esposa é formada em saúde pública, com desenvolvimento comunitário, e ela foi dar aula no Líbano, voltou pelo Egito, conheceu um pessoal lá. Aí falou: ai, Pedro, passei pelo Egito, que lugar legal, tal. Eu falei: que legal, maneiro. Aí foi dar aula de novo e ela voltou: Pedro, você precisa conhecer o Egito, meu amor. O Deus já está falando para a gente, terminou nosso tempo no Borel, o que você acha? Eu falei: olha só, Nádia, escuta o que eu vou te falar. Deus já libertou a gente do Egito, amém? Egito, tem sentido Egito? E aí, eu fui dar aula em Fortaleza. Aí voltei, de uma semana de aula, voltei, fui no avião, no banco, sentei do lado de 2 caras, os caras conversando, parecia um culto pentecostal da Assembleia de Deus. Eu não entendia nada, falei: que língua é essa? Eu falei, o cara pediu, foi no banheiro, daqui a pouco o cara voltou. Aí começaram a falar, aí ele olhou para mim e falou assim, me perguntou de onde era, eu falei: sou Rio de Janeiro. Oh, Rio de Janeiro beautiful, Rio de Janeiro amam, Rio de Janeiro carnaval. Aí tudo a mesma coisa, mulher, é o que os caras ouvem. Aí me perguntou, aí eu perguntei: where are you from? Ele falou: Egito. Eu falei: Egito. Aí ele perguntou: você já foi no Egito? Eu falei assim: não. Aí ele falou assim: você precisa vir no Egito. Você precisa. Irmão, a mula falando dentro do avião. E eu, Egito. E eu cheguei em casa, a minha esposa perguntou assim: e aí, como é que foi a viagem? Geralmente ela pergunta como é que foi a aula, como é que foi a pregação. Eu falei: a aula foi boa, meu amor. Ela falou: não, estou te perguntando da aula. Eu falei: o quê? Ela: da viagem. Eu falei: que viagem? Do avião para cá. Eu falei: foi boa. Sentou do lado de quem? Eu falei: por quê? Mano, as coisas assim meio estranhas. E eu fui orar, eu falei: Deus, o que a gente faz? Olha que revelação que Deus trouxe para mim. Casados, prestem atenção nessa revelação. A palavra de Deus: aonde a tua esposa for, você vai. E eu... E fui parar no Egito. Então vamos abrir um parênteses aqui pelo que a Marina falou. 10 anos eu morando no Egito, eu tive essa experiência que ela disse aí, que eu olhava para a cruz lá e comecei a orar, meditando. Aí eu comecei a falar: pô, Deus, que privilégio poder andar onde o Senhor andou, que privilégio poder pisar onde o Senhor pisou. Ai, Deus, eu queria muito, imagina poder ir lá no Monte das Oliveiras, tal. E comecei aí orando, e comecei a orar pela minha igreja, que fazia sempre excursão para Israel. Eu falei: Deus, toca no coração dos meus pastores, que eles possam fazer uma vaquinha, vamos levar o Pedro do Borel para Israel, tadinho, vamos dar uma experiência para ele. Aquela autocomiseração, aquelas orações horríveis que a gente faz. E aí, fiquei quieto, e Deus começou a falar assim: Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Quando você entra nas casas, eu ando através de você. Quando você fala com as pessoas, eu falo através de você. Quando você anda nos becos, eu falei: Deus, eu não quero mais ir para Israel, não. Eu vou ficar aqui no Borel. Com uma vergonha. E passaram-se 10 anos. E agora eu me vejo lá no Egito. Quando eu cheguei no Egito, entrei num lugar, só areia, irmão. Dor, tristeza. Os caras queriam começar um trabalho dentro do deserto, nada. Assim, eu vim de lá, lá tinha estrada, entrei, andava o quê? Uns 20 minutos de carro, não era não? Assim. E chegou no deserto. Areia,
areia, areia, areia, areia, areia, Deus, né? Areia, 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 Deus, areia. E tu olhava, aqui tem uma rua, ali eu sei que tem uma rua. Aí, e o cara explicando, a gente que começou, não tinha, irmão, não tinha nada, não tinha nada. E a gente que começou o trabalho aqui, olhava para minha esposa, a menina traduzindo do árabe para o inglês, e eu aqui. E o meu filho falou assim, papi. Eu falei, fala, Gianluca. Ele, Deus realizou o teu sonho. Parecia aquele galo, sabe? Aquele, e aí, irmão? Deus realizou o teu sonho. Eu falei, que sonho? Você não queria andar onde Jesus andou, papi? Eu falei, filho. Aí baixei e falei, filho, aqui é Egito, Cairo. Papai queria Israel. Aí ele falou assim, eu vou chorar aí. Aí ele disse assim, papi, mas foi você que ensinou para a gente, não foi? Eu falei, o quê? Ele, lembra? Quando Herodes queria matar as crianças, o anjo apareceu para o José e disse assim, levanta, pega Maria e a criança e foge para o Egito. Então, papi, Jesus veio para cá. Eu falei, é? É, eu falei, é verdade. Eu estava no Cairo, eu falei, cara, Jesus veio para cá. E a história diz que Jesus ficou pelo menos ali 7 anos. Logo, Jesus aprendeu a andar onde, irmão? No Egito. E agora a pergunta que não quer calar. Onde é o Egito, irmão? África. Não existe lugar que você não possa ir e não existe nada que você não possa fazer se Deus falou para você, faça. Vai. As 4 letras que regem o reino de Deus, você conhece, né? O, B, D, C. Obedeça. Falar, você não vai entender. Eu dei a numeração para o cara. Vai botar aí, irmão? Obrigado. Viu aqui a voz? Dos lábios das crianças sai o perfeito louvor. Isso é salmo, irmão. Primeiro, bota aí. É o que você vai ver aqui, irmão. Está aí, ó. Isso é o Egito. Olha o lugar que a gente chegou. Dá para você ver, ó. Ali, ó. Era areia. Aí botaram 2 contêineres. É tudo areia, ó. Tem som, não tem não, irmão? Tinha uma musiquinha árabe aí. Ó. E aí depois que a gente voltou, já tinha começado a plantação e agora tinha muita fruta ali. Isso aí. Estar aqui para mim é muito emocionante. Voltar aqui, mas tudo começou aqui. E esse cara aqui, talvez ele represente todas as crianças que a gente encontrou na rua. Hoje vai casar, já comprou sua casa, saiu da estrada para viver um lugar digno que Deus chamou ele para fazer. Então, ó, isso aqui tudo é maravilhoso. É maravilhoso estar aqui. Tu pode só dar uma pausa? Pausa, só pausa. Eu vou falar daqui a pouco que tentaram parar o nosso trabalho. Um dia nós chegamos lá, todos os nossos contêineres estavam pegando fogo. E as crianças do lado de fora, nós tínhamos mais ou menos umas 20 crianças. Nós começamos com 3, hoje tem 120 lá no projeto. E não tinha para onde mandar as crianças. E conseguiram a escola, levando essas crianças para a escola. E alguém soube do nosso projeto, já estava sendo conhecido. A gente estava fazendo muita diferença na cidade do Cairo. Você lembra de uma passagem de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que fala que Eliseu passava em Sunem, todo dia ele passava na casa de uma mulher rica. Exatamente, então. Apareceu uma mulher rica sobre o nosso trabalho e falou que queria construir um negócio para a gente colocar essas crianças. Aí você vai ver o que essa mulher construiu no meio do deserto. No meio do deserto. Passa aí, vai lá. Esse já é a construção, mas... Um dia colocaram fogo aqui no nosso carro, onde as crianças dormiam, onde elas chegavam. Tentaram parar o trabalho, né? Mas é só olhar em volta e você vê... Olha lá. Aonde elas estão agora. Muito bom estar aqui, né? Quem estava com a gente quando isso tudo começou não consegue nem mais reconhecer o lugar.
Mas o mais bonito, o mais lindo, o mais precioso daqui, esses 3 aí que começaram com a gente, eles eram crianças, Gesto, Geraldo, Paulo, vocês lembram? Eles eram quase bebês. Olha pra eles, Ramonara. Love you, Gesto. Eu amo você. Eles até aprenderam português. A gente não aprendeu árabe, mas eles aprenderam. O inimigo sempre se manifesta nessa hora, mas tá bom aí, tá bom aí. A palavra que Deus deu para a gente para o Egito foi amar pessoas. E talvez é isso que eu queria fechar o nosso tempo aqui. Eu falo uma coisa que parece um pouco polêmico. Eu sofro muito, porque eu sei que eu não posso convencer ninguém, eu não posso converter ninguém. E eu digo para as pessoas que eu não prego o evangelho para levar as pessoas para a minha igreja. Eu não prego o evangelho para convencer as pessoas. Eu prego o evangelho porque eu creio no evangelho. Eu prego o evangelho porque o evangelho mudou a minha vida. Por isso eu prego o evangelho. E eu não posso me calar diante de tão grande salvação. Mas o evangelho me ensina uma coisa muito mais nobre, que é amar pessoas. E ninguém pode me impedir de amar pessoas, nem elas. Ninguém pode. E quando Deus deu a palavra para a gente para o Egito, era amar pessoas. Ficamos 4 anos lá no Egito. Começamos com 3 crianças, deixamos um projeto com 120 crianças, com tudo organizado, com lideranças egípcias. O nome do projeto é Eu, um Egípcio. Bem eles mesmo. Demos toda a ferramenta e eles continuam o projeto hoje. E depois de 4 anos nós voltamos para o Brasil. E no Brasil eu fiquei 1 ano meio que em silêncio, porque o Borel já tinha terminado, entregamos toda a liderança, passamos. E agora a minha esposa sempre fala, a procura por novos desafios, o caminho nos levou a Jardim Gramacho. Minha esposa, como na área de saúde, ela foi conhecer, só resumindo, foi conhecer o projeto, entrou dentro do lixão com o carro dela lá, parou lá, o pessoal veio em cima dela achando que tinha cesta básica, um monte de coisa. E ela falou, não tem nada, ela só queria conhecer as pessoas, conheceu 2 meninas debaixo de uma árvore. Eu estou sendo bem rápido, hein? 2 meninas estavam grávidas, ela começou a acompanhar essas meninas, e agora essas meninas eram o elo delas no Jardim Gramacho, e ela começou a ir, até que as meninas tiveram bebê, aí agora os bebês eram ela veio e começou a ensinar as meninas como cuidar das crianças, e um dia ela falou, Pedro, vamos lá no Jardim Gramacho. Eu falei, meu amor, estou em outro naipe, estou pensando aqui, e até que um dia eu fui em Jardim Gramacho. Depois de 7 meses ela lá. Quando eu cheguei lá, um lugar quente, e eu não acreditei que existia um lugar como aquele no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Um lugar desumano como aquele, de saneamento básico zero, que as pessoas vivendo em condição. Depois, se você quiser saber mais, pergunta a Mari que ela vai te dizer. E a gente começou a andar ali, eu comecei a caminhar com a minha esposa no meio daquele lugar, e um dia eu passei com a minha esposa num beco, ela viu uma árvore, a árvore tinha uns 5 metros, mais ou menos 6, e ela disse assim, meu amor, vamos comprar essa árvore. E debaixo da árvore tinha um chiqueiro, e lixo. Eu falei assim, como comprar uma árvore? E ela disse assim, porque eu acho que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias. E eu fui minha esposa tem uma visão lá na frente que eu nem... Aí eu comecei a sonhar, comecei a procurar o dono do terreno, o cara falou, eu quero vender. Eu falei, quanto é que tu quer? Ele falou, 3 mil. Eu falei, não tem 3 mil não, mas tu parcela? Ele falou, parcela. Eu falei, então tá. Eu comprei meu chiqueiro, meu barraco, minha vida pela Caixa Econômica Federal, dividi em 6 vezes de R$500. E começamos o projeto. Se eu falar, você não consegue imaginar. Mas eu vou te mostrar. É isso que a gente ama fazer. É isso que Deus nos chamou para fazer. E eu sei que na multiforme sabedoria, cada um tem o seu papel. E eu quero dizer para você assim, com todo o coração, Deus me chamou e me chamou minha esposa para estar em Jardim Gramacho. Mas não se esqueça, querida, Deus chamou essa igreja para estar na Avenida Paulista. Talvez o que você vai ver aqui é muito chocante, mas também é chocante das pessoas que passam aqui todo dia, com desejo de morrer, gente triste, angustiado, e a gente às vezes se impressiona porque tem dinheiro, porque é aquilo, ou tem a bicicleta. Irmão, não, cada um tem uma história. O que a gente enxerga para lá e para cá é uma coisa, mas o que a gente vê que Deus nos mostra é outra. Bota aí, irmão, o segundo vídeo aí. Aí, ó. Haja.
Depois você segue lá, você vai ver o que a gente faz. Tem som, irmão. Na procura por novos desafios, o caminho nos levou a Jardim Gramacho, um lugar específico chamado Quatro Rodas. E baseado no conceito que nós temos de trabalho, que enfatiza o desenvolvimento comunitário e bem centrado na criança, nós começamos a conhecer e entender a realidade e os desafios dessa comunidade e de suas famílias. Realizar um projeto era o maior desafio, porque a gente não queria realizar um projeto para eles, nós queríamos realizar um projeto junto com eles, era fazer junto, isso que estava no nosso coração. E nesse desafio surgiram várias plataformas de trabalho, e uma delas, que foi a mais forte, foi a economia, porque a gente entende que pobreza não é somente falta de recursos, é também falta de oportunidades. E aí surge a Fábrica de Coração, um lugar onde a gente podia criar pontes, criar possibilidade para que houvesse uma inclusão social, ou seja, potencializar as pessoas, dar elas acesso a um trabalho e assim incentivar a economia local desse lugar. Como organização, estamos investindo diretamente em famílias que vivem em extrema pobreza. E ali começamos a transformar o local, onde era um chiqueiro, transformamos em um espaço que oferece hoje um acesso à educação, saúde e trabalho. E de mão dadas com eles, com certeza, a gente junto, a gente pode repartir o pão. Porque amar se expressa em ações. E com certeza o cenário todo pode se iluminar e por isso existe ali essa Fábrica de Coração. E você pode fazer parte disso e nos ajudar. E aí, deseja repartir o pão também? Entre em contato conosco. Nossas plataformas estão aí. Espero por você. Olha só, não fica assustado não que eu vou falar para vocês aqui. Ontem eu estava lá na igreja em São José e eu ouvi essa música que eu vou falar para vocês. E eu fiquei assim, não, em nome de Jesus não, em nome de Jesus não. Mas aí foi legal porque o pessoal falou 3 vezes só. Mas eu também fui pregar num congresso jovem, tinha mais ou menos lá uns 600 jovens. E eles cantaram essa música, eu sei que vocês cantam essa música aqui, eu sei que vocês cantam. Eu não tenho nada contra a música não, amém, irmão? Mas os caras começaram a cantar a música, eu era preletor, eles cantaram uma música, 2, e só cantaram 3 músicas. E essa foi a última. Eu espero que vocês não vão cantar essa música, em nome de Jesus. Mas se cantar, eu sei que vocês vão mudar. Eles ficaram falando assim, ó. Me perdoa, irmão, sei que está sendo filmado. Não critica não, mas assim, é que o meu espírito assim, eu fico numa angústia, eu sei que eu não tenho mais força, eu não tenho a força que eu tinha. Né? O meu filho estava comigo no ônibus falando sobre a tatuagem que ele quer fazer, tal, aonde, como. Eu falei, filho, para mim não importa a tatuagem que você quer fazer. Eu quero que você entenda que você precisa saber quem você é em Deus. É isso que vai fazer você ser um homem, que vai fazer diferença, que vai chamar atenção na vida das pessoas. Isso para mim que vai contar. Mas a música é essa aqui, ó. Eles ficaram assim, irmão, de verdade, ó. Qual é o som, quando Deus desce na terra? É uma pergunta, né? Mas a juventude ficou uns 20 minutos, irmão, falando qual era o som. E eu falava assim, eu já sei. A Bíblia diz qual é o som. Eu ficava agoniado, eu falei, dá vontade de eu gritar para ele. Assim, não sabe qual é o som não, irmão? Mas aí eu era o visitante, eu fiquei... Mas 20 minutos, irmão, tu ouviu o cara falando qual é o som, qual é o som. E falei, qual é o som? Eu falei, meu Deus. E passava um monte de versículo. Eu quero terminar dizendo para você qual é o som quando Deus desce na terra. Eu quero falar para você. Ele começa em Isaías, capítulo 9. Um menino vai nascer, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Aí como é que começa a manifestação desse som? Vem um anjo, ele faz assim, e ela, quem é? Aí ele fala assim, ei, tu és agraciada. Aí ela, eu, por quê? Você foi escolhida
para ser a mãe do Salvador. E ela, mas como será? E ele disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te reverter. O poder do Altíssimo vai te envolver. E ele será um nome grande. E sabe qual foi o som quando ele desceu na terra, quando ele nasceu? Foi esse: eis que trago boas novas, de grande alegria, que será para todos. Este foi o som, irmão. E esse é o som que precisa continuar. Eu não preciso mais perguntar qual é o som. Eu tenho que ser o som. Eu tenho que ecoar esse amor. Porque na história, talvez eu sou a Maria também, que o Jesus já nasceu aqui. Ele só precisa ser conhecido para todo mundo ali fora. Essa manhã, juventude, não tem nada você cantar essa música, mas tem coisas que tem que ser prático. O evangelho, ele é prático. O evangelho, ele é rápido. O evangelho, ele é simples. O evangelho não é complicado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu criei, logo eu prego. Eu prego porque eu criei. Eu tinha sede de Deus. E Romanos diz isso: porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra ele, a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta é: mas eu dou graças a Deus, a Jesus Cristo. Ele morreu na cruz. Eu não sei que música vocês vão cantar. Também não sei. Não sabe. Mas eu sei o que eu vou fazer. Vocês vão, quando eu fizer isso aqui, vocês vão cantar, valeu? Jesus disse assim, ó: este é o meu corpo, que é repartido entre vocês. Não foi isso que ele falou? Ele disse o quê? Fazer isso em memória de mim. Querido, esse é o meu corpo que é repartido, Jesus disse. Já, pá, cheguei. Tudo não, ainda chama, entendeu, né? Então, este é o meu corpo que é repartido entre vocês. Fazer isso em memória de mim. Amém? Foi isso que ele falou? Este é o meu corpo que é repartido entre vocês. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. Viu? O evangelho é prático. Eu já falei 4 vezes. Esse é o meu corpo que é repartido por você. Fazer o quê? Reparte o pão, irmão, em nome de Jesus. Dá para alguém. Ah, deu. Esse é o meu corpo que é repartido de você. Fazer isso em memória de mim. Então, quando a gente canta, todo mundo vai ter que receber um pedaço dessa folha aqui. Agora, para que todo mundo receba um pedaço dessa folha, a gente tem que se movimentar. A gente tem que sair do lugar. A gente tem que ir atrás de alguém. Talvez tenha um cara lá, aquele cara lá de cor de abóbora, é o confim da terra. Alguém tem que subir a escada para levar para ele. E é isso que São Paulo está gritando. Eles querem pão, vocês têm. E o único pão capaz de se multiplicar se chama Jesus. Cabe você se movimentar. Deus te abençoe. Peraí. Não, irmão. Você não entendeu, irmã. Você tem um pão na tua mão, tu levanta, sai do teu lugar e vai dar para alguém em nome de Jesus. Vamos cantar esse movimento. Ô, cabelo, levante, irmão, em nome de Jesus. Irmão, levante, irmão. Isso, pega o pão. Tu já recebeu o pão? Então tu levanta e dá um pedaço para alguém. Não espera que alguém dê o pão, irmão.